Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da Alpargatas dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco Luiz Edmond, nosso CEO, e André Natal, nosso CFO. Essa videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. O Q&A será feito da seguinte forma: após o término da apresentação inicial, pedimos que aqueles que desejarem fazer perguntas levantem a mão na barra de ferramentas do Zoom e aguardem com o microfone fechado até o nosso direcionamento para que prossigam com a pergunta. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças, premissas da diretoria com base em informações que estão disponíveis atualmente. Gostaria agora de passar a palavra ao Luiz, nosso CEO, que iniciará a nossa videoconferência. Luiz, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Rafa. Bom dia a todos e bem-vindos. Ao longo dos últimos 4 meses, iniciamos um processo de turnaround da Alpargatas. Infelizmente, os resultados do trimestre continuam sendo muito ruins, mas, porém, eles são reflexos dos ajustes de curto prazo que estamos fazendo, a começar por uma correção forte dos níveis de estoque em toda a cadeia. O André, na apresentação dele, vai explorar um pouco mais esse assunto e os impactos no nosso resultado. Adicionalmente, fizemos um diagnóstico completo dos processos fundamentais da companhia à luz da evolução da performance dos últimos anos e com foco na simplificação e excelência operacional. Definimos algumas prioridades de curto prazo que irão começar a gerar resultados nos próximos trimestres e, principalmente, iniciativas que deixarão a companhia melhor preparada para gerar crescimentos sustentáveis nos próximos anos. Darei alguns exemplos a vocês hoje. Priorizamos iniciativas com impacto direto no nosso cash flow, como, por exemplo, medidas para reativar o sell-out e para sermos mais competitivos em alguns price points onde sofremos com perda de competitividade após os últimos aumentos de preço. Conseguimos estabilizar o nosso market share e, embora estejamos abaixo do nosso pico dos últimos anos, ainda estamos bem acima do patamar histórico e pré-Covid. Demos visibilidade detalhada nos estoques de toda a cadeia, criando planos de ação para vender os excedentes e remanescentes de coleções passadas, ajustando também as políticas de estoque de produto acabado e matéria-prima para evitar a recorrência do problema no futuro. A redução dos estoques permitirá uma melhor otimização dos nossos custos logísticos, de armazenagem e de transporte. Ajuste imediato de algumas estruturas que afetam o nosso overhead e adequação da capacidade fabril em linha com ajuste dos estoques que estão sendo feitos. Revisão geral do nosso CAPEX, repriorizando as iniciativas, buscando maior liberação no cash flow e também um melhor retorno nos investimentos que estamos fazendo à luz de um custo de capital mais alto. Na frente de complexidade, demos início a uma revisão completa da estrutura e complexidade do portfólio, buscando otimização do top line, complementaridade entre os SKUs, incrementalidade e também na construção da própria marca. Faremos menos, porém maiores inovações no futuro, pilotando primeiro e escalando rápido, se a gente achar que tem realmente o potencial para ser algo relevante na companhia. Através do projeto Rewire, estamos redesenhando o processo de S&OP, vendas e operações, base para nossos planos de compras, de produção e de toda a nossa operação de armazenagem e distribuição, com melhor alinhamento end-to-end. As melhorias nesse processo gerarão economias significativas com a eliminação de perdas que temos enfrentado com write-offs importantes de produto e de matéria-prima. Nos próximos meses, além de dar continuidade às iniciativas já em andamento, incluiremos outras, tais como o lançamento de um novo produto, tubular, que substitui um produto anterior com melhor qualidade, com melhor margem, e que vai ser mais competitivo nos segmentos de menor preço. Estamos relançando o OBZ,
com profundidade, com objetivos claros de captura e de redução de despesas, visibilidade das rentabilidades do portfólio por país, canal, segmento e produtos com foco em repriorizar e concentrar esforços e recursos, e não espalhar demais os recursos para todo lado e não ser relevante em vários dos mercados onde estamos presentes. Relançamento do Business Cycle, revisitando as prioridades estratégicas da companhia para os próximos 5 anos, alavancando os aprendizados recentes. Estamos desenvolvendo um Growth Model, um modelo de crescimento para Havaianas, priorizando mercados, adequando o portfólio, o go-to-market e os níveis de investimento para suportar o crescimento que esperamos. Fizemos também um deep dive nos mercados, estamos fazendo um deep dive nos mercados internacionais, em especial nos Estados Unidos e na Europa. Essa semana eu vou estar na Europa, acompanhando aqui com o nosso time a evolução dos negócios e as prioridades que nós temos que resolver, com foco especial na melhoria da capacidade operacional e na eficiência operacional da organização, algo que mais uma vez deixou a desejar nesse ano, ou especialmente nesse verão. Em resumo, temos inúmeras oportunidades de melhoria no curto e no longo prazo. Muito trabalho pela frente, mas também a certeza de ter um time alinhado com essas prioridades e disposto a fazer a transformação. Os resultados virão com o tempo. Tenho total convicção que estamos no caminho certo, temos que ter a paciência, a disciplina e a determinação para que eles aconteçam. Passo agora a bola para o André, que vai entrar um pouco mais nos detalhes dos nossos resultados. É com você, André. Bom dia a todos, obrigado, Luiz. Bom dia a todos e a todas. Falando agora um pouquinho aqui do resultado, propriamente dito, gostaria de dizer que, obviamente, desde o último trimestre, do último anúncio, a gente fez um aprofundamento bastante grande aqui do diagnóstico, né, da companhia, em que pese a gente olhando esse resultado, entender, obviamente, que ele é um resultado difícil ainda, né? Não aparece nele nenhuma causa nova, ou seja, ele é um reflexo, um desdobramento das mesmas causas originais que a gente, naquela oportunidade, já discutiu aqui com o mercado. Eu vou tentar explorar um pouco aqui da derivada segunda dessas consequências que estão afetando aqui o P&L, o resultado do trimestre e do semestre, mas é importante a gente ressaltar que é um ciclo de ajuste, né, como o Luiz comentou, ele tem um tempo de implementação das medidas que precisam ser feitas, ser tomadas, elas estão em curso, mas que, de fato, a gente precisa de alguma paciência para que essas medidas comecem a demonstrar sua eficácia aqui e se traduzir, de fato, nos números de forma mais visível, né? Eu queria destacar uma parte importante, que é essa contração de margem EBITDA. Da última vez a gente já fez essa tentativa de explicar em grandes blocos, né? E a contração de margem EBITDA que a gente verifica nesse trimestre, em comparação com um ano antes, ela é 60% explicada por uma deseconomia de escala. E aí, nos slides a seguir, eu vou tentar explorar um pouco mais em detalhe essa dinâmica, o que está por trás disso. Mas isso é um efeito que a gente entende temporário, ou seja, um efeito que o tempo e, obviamente, as ações que a gente está tomando deveriam, ao longo dos próximos trimestres, eliminar e a gente voltar a recuperar o tamanho da operação que a gente antes possuía. 25% mais ou menos dessa contração se deve à eficiência propriamente, que aí é um tema que a gente também já iniciou um tratamento, eu também vou poder discorrer um pouco sobre isso aqui durante o call, que é o tema da contração de despesas, né? Quer dizer, a evolução das despesas ao longo dos anos, ela foi incompatível com a evolução do nosso volume de vendas e, obviamente, isso sugere que a gente precisa fazer um ajuste importante, a gente está debruçado exatamente nesse momento em cima dessas oportunidades de simplificação e centralização que a gente vai explorar mais adiante ao longo da apresentação. E tem também, obviamente, alguns efeitos não recorrentes que a gente fez, teve o cuidado de, ao longo do release, sobretudo na mensagem da administração, dar um pouco mais de cor e disclosure sobre esses efeitos para que o mercado consiga, então, entender e fazer os ajustes que entender pertinentes, mas que tem ali mais ou menos 15% dessa contração de margem EBITDA são efeitos efetivamente não recorrentes. Então,
Passando lá para o primeiro slide aqui já de conteúdo, a gente fez esse slide com o propósito de tentar, de uma forma bem didática, mostrar a dinâmica que aconteceu do ponto de vista dos volumes, né, e os reflexos disso nos nossos níveis de estoque, nos estoques da cadeia, né? E isso aqui a gente destaca simplesmente porque a maior parte dos efeitos que a gente vê, direta ou indiretamente, no P&L, eles vêm dessa dinâmica volumétrica que aqui a gente representou por esses blocos. Então, basicamente, só para explicar o slide, esses blocos de cima, né, são, de uma forma muito simplista, o nosso ciclo de negócio, né, desde a compra de matéria-prima, o ciclo de produção, a nossa venda e a venda dos nossos clientes naqueles canais em que a gente está indiretamente sendo representado por distribuidores e atacadistas, eles vão ter a venda deles lá na ponta, diretamente para o consumidor. Obviamente, parte do sellout a gente também faz de forma direta. E aqui, na parte de baixo, a gente mostra, obviamente, que entre cada elo, cada par de elos desses de cima, existe um estoque que vai sofrer as variações em função das dinâmicas que acontecem na linha de cima. E o que a gente gostaria de frisar nesse ponto é, primeiro, indo da direita para a esquerda, que há uma performance de menos 3% no sellout. O mercado todo, a gente entende que tem, embora não haja dados completamente precisos e abrangentes para todos os segmentos ou para todos os canais, a gente tem uma forte evidência, né, em vários canais onde a gente consegue ter leituras de que o mercado como um todo performa de maneira não muito saudável nesse primeiro semestre. Isso aqui são dados year to date, até para a gente olhar uma janela um pouquinho mais extensa, mas de toda forma, esse aqui é o sellout que a gente estima para os produtos Havaianas lá na ponta, né? Então, é uma performance de menos 3%, mas quando a gente vai para o elo anterior, tem uma performance de sell-in de menos 17%. Então, isso aqui obviamente, a diferença entre esses dois números é o que produz o que está na linha de baixo, que é uma contração do estoque na cadeia, que a gente estima em algo como 17% nesse year to date. Isso aqui é alguma coisa perto de um pouco maior do que 10 milhões de pares nas estimativas que a gente tem. Então, esse é um ciclo que já vem acontecendo, a gente já falou dele aqui ao longo do primeiro TRI, e o gráfico abaixo ele demonstra isso, né, que esse ciclo de ajuste já começou no primeiro trimestre e segue no segundo trimestre. Esse é um ciclo que resulta, né, de, primeiro, uma performance mercadológica que não é estelar do próprio mercado, né, da própria performance econômica, mas também de uma performance ou de uma estocagem da cadeia talvez maior do que deveria ter sido feita no passado, mas que agora ela vem num processo de desfazimento, né, de desconstrução ao longo dos elos da cadeia. Quando a gente quebra isso aqui um pouco mais em detalhe, a gente não traz aqui nos slides, mas eu posso comentar rapidamente que a gente vê também um processo de estocagem no próprio varejo, quer dizer, tanto o elo distribuidor quanto o elo varejo parecem ambos terem passado por processos de desestocagem ao longo desse período significativos, né? Quando a gente olha para esse gráfico abaixo, o que a gente consegue ver, obviamente que é difícil precisar exatamente o momento do final desse ciclo de ajuste, mas ele parece estar com a maior parte do ajuste a fazer já feito, ou seja, a evidência, pelo menos numérica, sugere que a gente está bastante mais próximo do que estava no trimestre anterior, do final desse ciclo de ajuste. E isso é uma variável super importante para as dinâmicas que a gente entende que virá a partir do segundo semestre, que na medida em que esse ciclo de ajuste termine, a gente deveria ver esse quadradinho do sell-in começar a colar muito mais próximo do quadradinho do sell-out, ou seja, a nossa performance, uma vez normalizado o nível de estoque na cadeia, a gente deveria ver essa performance volumétrica, que é, em última análise, aquilo que vai bater direto no nosso P&L, que é esse quadradinho verde acima. A gente deveria ver ele convergindo gradualmente para a performance média de sellout, né? Obviamente, tem todas as ações que o Luiz já comentou que a gente está tomando para que o sellout propriamente cresça, e a gente tem evidências também numéricas naqueles segmentos onde a gente consegue ter leituras de pesquisas, que a gente tem uma estabilidade nos últimos meses
do nosso market share, embora ano contra ano ele tenha uma variação negativa em relação aos picos que nós já vivemos ali logo no pós-pandemia, mas ele ainda é um market share acima dos nossos níveis pré-pandemia e dos níveis históricos da companhia, e é um nível de market share que hoje está dentro de uma estabilidade. Então, essa performance de sell-out ela não é completamente descasada daquilo que o mercado vem vivendo, pelo menos nos canais onde a gente consegue olhar. Mas a dinâmica mais importante é que esse ciclo de ajuste de estoque da cadeia tendo sido concluído, e aí, de novo, ele parece estar muito perto do final, é difícil precisar quantos meses ainda tem de alguma desestocagem, mas certamente o nosso sell-in deveria convergir mais para perto do sell-out. Isso deveria começar a se traduzir em outros efeitos para trás na cadeia e para dentro dos nossos, quer dizer, os efeitos diretos e indiretos da expansão volumétrica deveriam se mostrar a partir daqui, ou pelo menos a partir dos próximos meses, de alguma forma refletidos nos nossos números. Olhando um pouco mais para a esquerda aqui dessa tela, a gente vê que a gente fez, sim, um ajuste importante também de produção, em que pese esse ajuste de produção até percentualmente, ano contra ano, ter sido um pouco maior do que o ajuste que a gente verificou nesse year-to-date no sell-in, ainda, sobretudo no início do ano, como vocês podem ver nesse gráfico azul abaixo, no início do ano a gente ainda teve uma acumulação de estoque de produto acabado, que hoje ele tende para uma estabilidade, ou até em junho, a gente abriu aqui mês a mês para dar um pouco mais de clareza dessa dinâmica, dado que ela está super relevante aqui para entender o nosso resultado, o working capital, tudo que está acontecendo com a companhia. A gente vê esse nível de estoque de produto acabado tendendo para uma estabilidade. Quando a gente olha para trás na compra de matéria-prima, aí sim a gente fez um ajuste bastante significativo. Vale dizer que o ajuste de produção ele é 23% para baixo na média do semestre, mas na ponta agora, quer dizer, no último trimestre, nos últimos meses, esse ajuste é até mais significativo do que isso. Então, é isso que fez essa dinâmica de estoque de produto acabado também começar a convergir para uma estabilidade até um princípio de queda, mas obviamente que a queda efetiva desses estoques, que é o que a gente prevê aqui nos nossos forecasts internos, né, ela está muito mais condicionada a melhor performance de sell-in, que deveria vir a reboque desse ajuste na cadeia. Então, é um ajuste que ele vai andando de trás para frente nesse slide aqui, nesse ciclo de negócios. Obviamente que na compra de matéria-prima a gente fez um ajuste bastante forte, e esse ajuste foi feito já bem cedo no ano, bem no início, dados os níveis de estoque que a gente já tinha elevados claramente no início do ano de 2023, né, desde o final do ano passado. E isso, obviamente, fez isso combinado com uma queda de produção que não foi imediata, sobretudo no início do ano, levou a uma contração já dos nossos estoques de matéria-prima. Então, isso tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo disso é que, obviamente, isso ajuda a liberar capital de giro. Posso falar um pouco mais dessa dinâmica ao longo aí dos próximos slides ou do Q&A, mas tem um efeito negativo que isso retarda um pouco a possibilidade de nós começarmos a perceber no nosso nível de COGS, né, de custo de produto, o efeito da queda do preço marginal da matéria-prima. Quer dizer, as matérias-primas principais que a gente consome, elas estão hoje em níveis cerca de 20% menores, né, do que a gente via no quarto tri do ano passado, por exemplo, que é quando a gente acumulou a maior parte desse estoque. Então, o fato da gente hoje comprar um nível que é bastante menor do que aquele que a gente comprava naquela ocasião, faz com que a gente demore mais a reciclar esse estoque a preços mais competitivos, né? Mas hoje a gente tem um nível de compras que é realmente bastante inferior àquele que a gente tinha à época. Bom, esse ciclo de negócio, ele explica bastante bem, não só as nossas dinâmicas aqui de capital de giro, que no todo o nosso estoque total ele cai, mas ainda muito mais puxado pela matéria-prima do que pelo produto acabado, como você pode ver no gráfico, mas que à medida que o gráfico lá à direita se torne normalizado completamente, a gente deveria ver também a curva azul aqui convergir para baixo e a gente ver toda a reciclagem do estoque aos nossos novos custos de produção mais baixos do que aqueles que estavam em média no estoque, que a gente está verificando hoje no nosso CPV, e também essa reciclagem
chegando a atingir os níveis de matéria-prima marginalmente mais baratos. Então, esse é um pouco dessa dinâmica. E aí, no próximo slide, eu gostaria de, então, ressaltar que essa queda, quer dizer, aqui olhando exatamente o trimestre, né, nossa queda de volume, então, é bastante severa, né, 20% de queda de volume, isso é o que está no nosso bottom line, isso é o que está afetando a gente de formas diretas e indiretas, como eu vou falar na sequência, uma queda de receita líquida de algo como 13%, mas com essa performance embaixo de sellout, esse é um gráfico que a gente já tinha mostrado aqui no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, a performance de sellout tinha sido perto de zero, então até sugeria ali um movimento de recuperação, mas a performance no segundo semestre voltou a ser ainda aquém da que a gente gostaria, e isso, obviamente, levou a todo esse cascateamento para trás, mesmo com todos os ajustes que a gente fez de capacidade produtiva e de compra de matéria-prima, isso ainda não nos permitiu drenar suficientemente do nosso estoque para que a gente visse todo o desfazimento das implicações desse estoque elevado que a gente está vendo hoje no resultado da empresa. Quando a gente olha para esse gráfico à direita, ele é uma evolução desde dezembro, mês a mês, do nosso estoque total, né? Obviamente aqui tem um efeito aqui da escala, né? A escala não está exatamente no zero, mas só para pronunciar aqui os movimentos. Então, a tendência é uma trajetória que começou o ano subindo bastante, mas que depois ela começou já esse ciclo de ajuste dos nossos próprios estoques. Aqui eu estou falando do estoque interno nosso, tanto de produtos acabados quanto de matéria-prima. Isso aqui está muito mais, como eu já disse, puxado pelos estoques de matéria-prima, mas já tem algum efeito inicial da queda de estoque de produto acabado, e a gente entende que essa tendência do estoque de produto acabado é uma tendência, de fato, de se acelerar ao longo do segundo semestre. Então, tudo dando certo, a gente conseguindo, quer dizer, acontecendo todo o ciclo que a gente espera, né, de sell-in convergindo para sell-out, e a gente conseguindo fazer todas as vendas aqui, ou boa parte das vendas contra estoque, a gente deveria ter esse ciclo se acelerando aí até o final do ano. Passando para o próximo, a gente olha um pouco do internacional. O internacional também teve uma performance aquém daquela que a gente planejava, né? Uma contração ano contra ano de volume, sobretudo aqui a performance na Europa, né? Ela é bastante aquém daquela do ano anterior e daquela que a gente planejava. A gente já falou desse tema no último trimestre, né? E não há uma causa nova, quer dizer, no fundo, aqui é o desdobramento dos mesmos problemas operacionais que a gente teve no inbound de produtos, na própria entrega, na execução operacional no próprio mercado da Europa, que nos levou a atrasar, né? E aí tem uma série de razões no detalhe dessas questões operacionais, mas a prática ou a consequência comercial disso é que a gente atrasou e não conseguiu fazer o fulfillment das ordens que estavam colocadas, né? E isso levou, no final das contas, a um cancelamento significativo das ordens que já estavam postas. Quer dizer, isso tem um lado ruim, porque, obviamente, a consequência que a gente perdeu essas vendas. O lado, talvez a metade cheia desse copo, é que a gente não padeceu aqui de uma falta de demanda propriamente para os produtos. Infelizmente, foi apenas esse embaraço operacional, né? A gente, obviamente, precisa cuidar para que ele não volte a se repetir. Tem um tema, quer dizer, a troca do parceiro logístico com toda a remodelagem da operação levou enfim, a essas questões. A gente tem um melhor sequenciamento, a gente está trabalhando hoje em dia no melhor sequenciamento, inclusive, do S&OP aqui do Brasil, para melhor coordenar ele com o ciclo operacional da Europa, para garantir que a chipagem de produtos daqui siga exatamente aquilo que precisa ser feito para que o produto chegue lá em condições de facilitar a operacionalização e o fulfillment das ordens. Então, tem todo um aparato sendo hoje discutido e trabalhado para que isso não volte a se repetir, mas o fato concreto dessa embaraço operacional é essa contração volumétrica de 27% ano contra ano, né? Nos Estados Unidos, a gente ainda enfrenta um mercado desafiador, e que no segundo trimestre, em particular, com uma dinâmica um pouco diferente daquela que a gente discutiu aqui no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, teve um avanço bastante importante dos mercados off-price, né? Tinha uma demanda ali, em que pese haver uma contração dos mercados wholesale, a performance no mercado de descontado ela era bastante forte, e aí
a gente acabou vendo uma performance de volume melhor, até melhor do que a gente esperava, por outro lado, com um preço médio, né, uma receita que mais do que compensava ou compensava esse efeito por conta de serem justamente mercados mais descontados do que a gente tinha no nosso horizonte. O segundo trimestre é uma dinâmica um pouco diferente, né, uma menor representatividade desses mercados off-price, mas, por outro lado, uma aceleração e o início de resultados mais concretos das ações que a gente vem tomando do lado do comércio eletrônico nos Estados Unidos, né? Então, ele já ganha uma representatividade aqui, cerca de 18% do nosso volume já veio dessas operações online, e com uma performance mês contra mês, assim, junho, por exemplo, sendo um mês já bastante mais acelerado do ponto de vista das vendas online. Então, pelo menos os resultados aqui das nossas ações nessa linha. Quando a gente olha para os mercados distribuidores, né, aqui a gente está falando de Latam, Ásia, principalmente, a gente vê ainda um processo, de novo, as mesmas causas, consequências dos níveis maiores de estoque que foram colocados na cadeia no final do ano passado, que ainda não chegaram a uma normalização e aqui uma contração de volume também importante nesses mercados. Passando para o último slide, então eu queria retomar um pouco dessa dinâmica, agora com o benefício de já ter mostrado um pouco mais dos números, para discutir um pouco não só dessas implicações diretas e indiretas desses efeitos, mas também aquilo que a gente o Luiz já começou a falar um pouco dessas ações, o que já está em curso ou estará em curso nos próximos dias, semanas e meses. Então, talvez o tema mais central ou mais impactante aqui para o total do resultado é esse descolamento entre o sell-in e o sell-out, quer dizer, não é exatamente uma performance que chame tanta atenção assim no sell-out, mas uma performance certamente muito desconectada entre o sell-in e o sell-out, fruto daquela desestocagem do canal. Isso nos levou, em que pese a gente ter feito ajustes importantes na capacidade produtiva, esses ajustes eles não foram na mesma magnitude da contração de volume. Então, quando a gente olha os custos, a gente isola uma fábrica específica e vê o que acontece no custo de produção das linhas de produto, a gente vê claramente o início de um efeito da queda da matéria-prima, mas ele sendo compensado praticamente inteiro, ou mais do que compensado, pelos efeitos da não diluição dos custos fixos, mesmo a gente tendo diminuído o nível total de custos fixos pela redução da capacidade produtiva. Quando a gente vê esses efeitos, eles acabam se compensando e a gente não vê claramente essa queda se materializar. E, obviamente, a demora em reciclar todo o nosso estoque também torna mais difícil da gente ver essa contração do CPV por par se traduzindo já no nosso P&L. Quando a gente olha o custo de produção, a gente já fez análises aqui do custo de produção do mesmo mix vendido, exatamente, não do custo de produção dos produtos produzidos, mas dos produtos vendidos, para que a gente pudesse ter base de comparação precisa com aquilo que está dentro do CPV. A gente já vê uma contração desse custo na margem, mesmo com esses efeitos, né? Mas, obviamente, que à medida que a gente recicla esse estoque, o efeito da matéria-prima comece a se mostrar de forma completa nesse custo. E, por outro lado, a volta dos volumes, né, a partir do segundo semestre, esperamos que esses volumes voltem, né, o sell-in a colar no sell-out, o nosso volume volte a crescer. E aí esses efeitos das diluições de custos fixos passarem a se mostrar mais evidentes, a gente deveria, sim, começar a ver uma contração do nosso CPV por par. Obviamente, tem efeitos aqui também indiretos, né, desse descolamento entre sell-in e sell-out, que vão bater lá nas despesas de armazenagem. A gente ainda tem um nível bastante relevante, né? E esse primeiro semestre teve um nível bastante forte aqui de despesas com armazenagem de terceiros. A gente vem reduzindo gradualmente o número de armazéns a nosso serviço, mas ainda existe um nível bastante alto no primeiro semestre, que a gente, dentro das projeções que a gente trabalha hoje, dadas as expectativas que a gente tem de contração do nosso volume de estoque in-house, a gente deveria começar, sim, a ver também um nível de despesa de forma um pouco menor do que aquele que a gente tem hoje com armazenagem externa, né? Quando a gente olha também, outro efeito indireto dessa contração ou desse descasamento o write-off de matéria-prima em produto acabado. Ele também teve um efeito aqui, foi aquilo que a gente isolou em efeitos não recorrentes, mas ele é, obviamente, uma consequência, à medida que a gente tenha
estoques demais, esses estoques não reciclam, e a gente começa a ter questões relacionadas à própria durabilidade da matéria-prima, a qualidade dos produtos, etc., e a gente começa a ter algum nível de write-off. Esse nível ele é claramente mais alto do que o histórico, né? A gente entende não recorrente, mas a gente não consegue evitar que ele aconteça completamente, dado o tamanho do estoque que foi acumulado ao longo dos últimos meses do ano passado, sobretudo. Além desses efeitos, tem um outro efeito que ele não é exatamente correlacionado com esse descasamento de sell-in e sell-out, mas ele está ligado, obviamente, à estrutura que a gente acabou permitindo que acontecesse do ponto de vista de despesas. Isso eu estou falando aqui de despesas de G&A em geral, né? E aí tem tudo dentro, tem estruturas, tem TI, tem consultorias, tem todo tipo de despesa, viagens, todos os pacotes aqui nessa frente que seria ou que será atacada através do ABZ, né? Que também tem um efeito importante, explica um quarto, mais ou menos, da contração de margem EBITDA do trimestre, e ela, obviamente, é algo onde a gente tem a potencialidade, quer dizer, não depende de nada relacionado a sell-in, sell-out e market share, ela está ligada muito mais a ações internas, são alavancas muito mais endógenas e que já estão em curso. Então, falando um pouco dessas ações aí nesse bloco do meio, a gente já iniciou um ciclo de uma discussão importante, um ciclo de simplificação do portfólio. Obviamente que não adianta a gente passar por todo esse ciclo, né, de desfazimento dos estoques e sanitização desse estoque não só da cadeia, mas nossa. Se a gente não simplificar o portfólio, a gente possivelmente em 1 ano ou 2 voltaria a cair na mesma situação, dado que a complexidade do portfólio, a gente avançou bastante aqui nesses últimos 90 dias nesse diagnóstico e ficou muito latente, né? Ficou muito visível para nós o quanto que a complexidade do portfólio ela produz outras implicações para o negócio, né? Do ponto de vista de custo, do ponto de vista de níveis de estoque, do ponto de vista de erros de previsão, etc. e tal. Então, a gente entende que essa é uma medida estruturante, o Luiz já falou um pouco dela, e ela vai estar certamente aqui como pano de fundo para que a gente consiga ter os desdobramentos positivos dessa simplificação ao longo dos próximos anos. Obviamente, tem um tema importante, que é um tema de simplificação da estrutura, que é a gente, em face de uma perspectiva de um crescimento bastante forte de volume, que enfim, fez parte dos planos da companhia, a estrutura nossa cresceu em tamanho, cresceu em custo e cresceu em outras implicações de despesas, e ela se mostrou, obviamente, incompatível. Só verificar o quanto cresce o nosso G&A ano contra ano, sem falar da evolução histórica ao longo dos últimos anos, mas só aqui o G&A nesse período contra o ano anterior cresce 24%. Então, é um aumento de estrutura já bastante relevante, e a gente está fazendo uma atuação já forte em cima disso. A gente, nessa frente, só para dar um pouco mais de cor, a gente já engajou aqui uma consultoria especializada nesse tipo de frente, com quem a gente já trabalhou no passado, e já tem um pré-diagnóstico, que é esse que está refletido aí nos números no bottom, aí no piso do slide, onde a gente já conseguiu, tanto com base em benchmarks, quanto também com base na evolução histórica das nossas despesas aqui, linha a linha, a gente já consegue ver um tamanho, né, ainda sem ter exatamente os planos detalhados por trás de onde exatamente esses ajustes precisarão ser feitos, mas certamente tem pelo menos a mensuração de um tamanho dessa oportunidade, que ela está aqui, a gente mensurou ela entre algo como 80 e 120 milhões de reais. Quando esse é um trabalho que está sendo iniciado, quer dizer, isso é apenas um pré-diagnóstico. Esse trabalho é um trabalho de algo como 15 semanas, isso mais ou menos a duração de um trabalho como esse, da nossa experiência passada e mesmo do que a gente tem contratado com essa empresa, mais ou menos o que deveria durar. E nesse período é o período onde a gente deveria estar detalhando na última granularidade exatamente quais são as linhas e quais são as ações que deveriam levar a essa compressão de custo que aqui está colocada. Mas
Obviamente, como isso leva um tempo, a gente decidiu a gente não está parado, a gente já começou a fazer um ciclo de ajuste que tem, quer dizer, aquilo que tinha de despesas discricionárias capazes de serem congeladas ou ajustadas de forma mais imediata, a gente já fez, já iniciou esse ciclo. Obviamente que no resultado desse trimestre que a gente agora está publicando, tem muito pouco ou praticamente ou nada dessas iniciativas, mas algumas delas já estão em curso, quer dizer, a gente já fez um primeiro ciclo de ajuste interno que passou por uma série de coisas, desde estruturas como despesas discricionárias que a gente já conseguiu de forma mais imediata identificar e ajustar. Então, isso a gente já deveria começar a ver de forma gradual ao longo dos meses, mas ainda com pouco efeito de curtíssimo prazo ou mesmo nesse trimestre. Mas certamente ao longo dos próximos meses a gente vai estar detalhando todo esse plano para chegar nesse ideal de simplificação de estrutura e eficiência. Quer dizer, o quadradinho do lado aqui, que é a melhoria de eficiência, ele vem a reboque dessa compressão, mas também na melhoria da eficiência operacional. Quer dizer, a gente já fez ajuste na capacidade produtiva, que hoje estão ainda com pouco reflexo, como eu disse, no CPV que a gente observa por conta da contração volumétrica, mas à medida que ela volte, a gente deveria ter também uma eficiência por conta da escala, que vai se mostrar mais claro, sobretudo nos ajustes operacionais nas fábricas que a gente já efetuou e que vai ver o resultado daqui para frente. E, por fim, tem todo um tema de processos operacionais que a gente incluiu dentro de um projeto que a gente batizou de Rewire, que é um projeto que visa reconectar aqui todos os elos dessa cadeia. Eu já mencionei um pouco dessa conexão melhor entre os processos operacionais entre Brasil e Europa, e exterior em geral, mas também, e sobretudo, dentro das políticas, quer dizer, de reativar ou rever as políticas operacionais que, enfim, corrigir, fazer os ajustes necessários para que a gente não caia no mesmo problema outra vez. Ou seja, a gente já fez aqui processos importantes, né, de reativar os nossos modelos preditivos para a gente, e já com alguns efeitos importantes na redução dos erros de previsão. A gente já verifica o início dessa correção dos erros de previsão que a gente verificava antes no nosso processo operacional. Obviamente que esses erros de previsão são parte do que potencializa os níveis de estoque que a gente acabou acumulando ao longo dos últimos meses e trimestres. Mas também trata das questões das políticas de estoque, né, da construção de políticas de estoque específicas, tanto para matéria-prima quanto para produtos acabados, que a gente consiga ser mais granular e mais acurado nessa limitação daquilo que a gente produz de cada coisa e a melhor conexão entre isso e aquilo que efetivamente está vendendo, mas não das nossas expectativas ou desejo de vender, mas daquilo que efetivamente a gente tem a partir dos dados. Então, trazer os modelos preditivos com base mais analítica e usando os dados que a gente dispõe é crucial para que a gente tenha um processo mais azeitado, com menos risco da gente terminar acumulando estoque nessa magnitude outra vez. Então, é isso. Eu acho que, no final das contas, são ações que já estão em curso. A gente fez também algumas ações, quer dizer, talvez do lado positivo também, ações que a gente conseguiu tomar mais rapidamente, são ações relacionadas à contenção de caixa, e a gente, em que pese esse resultado fraco em termos de EBITDA, mas a gente liberou caixa no trimestre, né? E essa é a primeira vez que a gente libera caixa, acho que desde 13 meses atrás, quer dizer, por 12 meses consecutivos ou 13 meses consecutivos a gente teve um processo de consumo de caixa, e agora ao longo do segundo trimestre a gente começou mês após mês a liberar a caixa de forma líquida, mesmo após CAPEX. E isso vem de algumas ações que a gente tomou já na linha de fornecedores, mesmo na linha de clientes, mas também, sobretudo, no dreno, nesse foco aqui, bastante grande da companhia como um todo, no dreno dos estoques, na venda contra estoques, na redução e contenção das compras de matéria-prima, para que a gente fique, de fato, consiga fazer esse ajuste de forma mais rápida no nível de working capital. E também a gente fez um ajuste importante no nível de CAPEX, quer dizer, a companhia, a gente fez uma avaliação já nas últimas semanas, nos últimos meses, bastante granular dos projetos que a gente tinha em curso, e teve a possibilidade de fazer ajustes, né, e
congelar parte do CAPEX que estava não comprometido, justamente nesse objetivo aqui de garantir que a gente mantenha esse nível de solidez e volte a gerar caixa, né? Como forma de conter aqui o movimento de alavancagem que a gente teve, que foi relevante, mas foi relevante muito mais, e hoje a gente consegue deixar isso claro muito mais por contração do EBITDA, por todos os efeitos que eu já falei, muito mais por isso do que por efeito efetivamente da queima de caixa. A queima de caixa que houve nos meses anteriores foi relativamente pequena, não foi ela que produziu esse aumento de alavancagem, mas nos últimos 3, 4 meses, pelo menos 3 meses, a gente teve liberação de caixa e isso fez algum alívio dessa alavancagem. Mas a gente, obviamente, precisa contê-la e acontecendo todo o ciclo que a gente aqui descreveu, né, de sell-in colando no sell-out, ajustes de despesas e o COGS voltando para o nível que deveria estar, a gente começa a ver o dreno desses estoques de forma mais acelerada no segundo semestre, e isso libera capital de giro. A gente deveria ver uma tendência estrutural de redução da alavancagem ao longo dos próximos meses. Obviamente, tudo isso pode ter ajustes um pouco mais para lá ou para cá de timing, em função de quando está de fato terminado esse ciclo de ajuste de estoque da cadeia, mas certamente a tendência estrutural é de que isso aconteça, e é assim que a gente está conduzindo aqui o nosso planejamento daqui para frente. Eu vou pedir agora que o Rafa toque a parte dos números mais detalhados do trimestre, de forma aqui mais rápido possível, e a gente pode abrir aqui para as perguntas que vocês tiverem. Obrigado, André. Então, vou dar sequência aqui no nosso P&L e também no detalhamento do nosso caixa. Então, começando aqui, né, pelo lucro bruto e margem bruta de Havaianas, né, Havaianas apenas, a gente teve aí nesse trimestre uma margem bruta consolidada Brasil Internacional de 41,2%, uma queda de 11,4 pontos percentuais. Né? No Brasil, a gente teve uma queda de 12,6 pontos percentuais de margem bruta, e no internacional, uma queda de 9,4 pontos percentuais. Dando um pouquinho de cor, né, no que explica essa queda de margem bruta, e também trazendo os pontos esses custos adicionais, né, com mais cara de não recorrente que a gente está tendo nesse momento, né, por conta desses desdobramentos todos e dos ajustes que a operação está passando. A gente teve no Brasil 34,2 milhões desses custos adicionais, que representaram metade dessa queda de 12,6 pontos percentuais da margem bruta. Então, podemos dizer aqui que metade dessa queda está relacionada à nossa ineficiência de custo, a outra metade a esses custos adicionais que são quebrados em write-offs de matéria-prima, um adicional ali de um contrato de consultoria, os custos dos armazéns externos e outros custos aqui relacionados à demissão de pessoal, rescisão contratual de pessoal. No internacional, a gente tem um aumento de custo de armazenagem na Europa, né, principalmente com o novo prestador de serviço que a gente tem, nosso novo parceiro logístico, que respondeu por metade da queda de margem bruta que a gente teve total no internacional. Então, 4,7 pontos percentuais vem disso. A outra metade vem do nosso custo de produção mais alto, né, que a gente carrega ali desde o segundo semestre do ano passado, que foi o período em que a gente produziu boa parte dos produtos vendidos durante esse trimestre na Europa, e um período ali que a gente estava vivendo, né, um custo de produção bastante alto. Passando para o próximo slide, entrando nas despesas também, ainda falando apenas de Havaianas, a gente teve um crescimento das despesas operacionais totais de 3% no trimestre, sendo que tivemos um crescimento na linha de marketing de 3%, um crescimento nas despesas com vendas ex-marketing de 7%, né, e a linha de outras despesas foi positiva nesse tri. O nosso G&A, ele cresceu 26%. Dentro dessa despesa com vendas, que é ex-marketing, que cresceu 7%, as maiores contribuições foram as despesas de distribuição, que aumentaram bastante na comparação ano contra ano, e também as despesas com pessoal, né? E aqui essas despesas pessoal que entram em despesa com venda são pessoas da estrutura comercial, seja no Brasil ou fora do Brasil.
E além disso, a gente teve custos adicionais aqui de 4,9 milhões relacionados a PDD de um cliente específico que entrou em RJ e 1 milhão também de rescisão de pessoal. No D&A, né, a gente teve um impacto de 12,6 milhões de rescisões de despesa com pessoal, muito relacionada a pessoas mais do top management, né, que saíram no segundo TRI. Então, teve esse impacto de 12,6 milhões aqui no D&A. Se a gente ajusta esse impacto no D&A, o nosso D&A teria crescido 1,5% ano contra ano, e não, né, os 26% que o número total indica. Por outro lado, na linha de outras despesas, a gente tem um one-off positivo da reversão de 33 milhões do ILP, né, do incentivo de longo prazo em ações, também relacionada a essas mudanças no top management que a gente teve durante o trimestre. Passando agora para o nosso EBITDA, então a gente parte ali, né, do EBITDA de Havaianas total no segundo trimestre de 2022 de 178 milhões, a gente tem uma queda de 90 milhões, né, para o nosso EBITDA do 2T23, que está relacionada a toda a dinâmica que passa dentro do nosso lucro bruto, né? Então queda de volume impactando bastante, né? 104 milhões de reais da queda de EBITDA vindo de volume, o efeito de preço mix positivo, principalmente pelo aumento de receita por par no Brasil e na Europa, e obviamente também o custo, né, nosso CPV, com impacto negativo, dado o aumento do CPV por par que a gente teve nesse horizonte. E aí, 81 milhões da queda do EBITDA ano contra ano, relacionadas às linhas de SG&A que eu comentei no slide anterior, fazendo com que a gente chegue nesses 7 milhões de EBITDA normalizado Havaianas. Nesse próximo slide, então, a gente começa a falar de Alpargatas consolidado, né? Então, a gente parte aqui dos 7 milhões de EBITDA normalizado Havaianas que a gente, né, apresentou no slide anterior. A gente teve 2 milhões negativos de EBITDA nesse TRI da Oasis, fazendo com que a gente chegue no EBITDA normalizado Alpargatas de 5 milhões de reais nesse TRI. Além disso, tivemos itens extraordinários, principalmente relacionados ainda aos custos de fechamento nas nossas duas fábricas satélites. Os itens extraordinários totalizaram 13 milhões. E o nosso EBITDA societário, então, consolidado Alpargatas, negativo em 8 milhões no segundo TRI. Falando um pouquinho agora da nossa posição financeira líquida, né? Então, a gente no primeiro TRI, e aqui eu estou falando da evolução apenas desse trimestre, a gente fechou o primeiro TRI de 2023 com 890 milhões negativos, né, de PFL, então uma dívida líquida de 890 milhões. A gente, como o André falou, a gente teve uma geração de caixa operacional vinda de um EBITDA praticamente zero e principalmente vinda da melhoria de capital de giro, que totalizou 79 milhões positivo, né, e um CAPEX aqui de 96 milhões no TRI, fazendo com que no trimestre a gente tivesse um fluxo operacional mais CAPEX negativo em 17 milhões. Além disso, temos ainda um consumo de 18 milhões relacionados ao fluxo não operacional, fazendo com que a gente chegue ao final do segundo trimestre com 926 milhões de dívida líquida. Explicando um pouquinho melhor, né, com um pouco mais de detalhe, o nosso capital de giro, a evolução do capital de giro, como o André já comentou anteriormente, né, a gente teve uma geração de caixa importante aqui, uma liberação de caixa importante vinda da melhoria de estoques, da redução de estoques, 107 milhões nesse trimestre de redução na linha de estoques, sendo que boa parte disso, 89 milhões, veio da redução de matéria-prima e 15 milhões, né, da redução de produto acabado. A gente também teve uma redução importante no contas a receber, 162 milhões de liberação de caixa na linha de recebíveis e uma redução de 19 dias no prazo médio, quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano anterior. Na linha de fornecedores, obviamente, a gente compensa parte desse efeito, né? Como a gente comentou com bastante detalhe no início da apresentação do André, a gente reduziu muito as compras de matéria-prima, isso obviamente aliado ao fato de que o custo de matéria-prima está mais baixo também. Isso obviamente impacta aqui a nossa linha de fornecedores, né, que caiu 21%
no trimestre e representou aí um aumento de 135 milhões. Aqui o último slide, passando para a performance de Rothy's. Então, a Rothy's, nesse trimestre, teve um desempenho ainda bastante desafiador do ponto de vista de top line, né? Uma queda de 8,6% ano contra ano. Lembrando que o segundo tri do ano passado, uma base bastante forte, que tinha crescido 82%, mas ainda assim um tri bastante desafiador do ponto de vista de top line. Por outro lado, todo o foco que a companhia vem colocando em melhoria de rentabilidade e preservação de caixa começou a gerar alguns resultados positivos, né? A gente teve ali uma evolução da margem bruta bastante relevante no ano contra ano no segundo tri, um aumento de 7,3 pontos percentuais, explicado principalmente pela redução dos custos de frete, mas também a gente tem uma redução importante das despesas com marketing e D&A, né, que em relação ao ano passado, que fizeram com que a companhia chegasse a esse EBITDA de 1 milhão positivo no trimestre. Lucro líquido também de 1 milhão positivo no trimestre. Acho que era isso. A gente agora vai abrir para Q&A. Vamos chamar aqui pela ordem das pessoas que levantaram a mão. Primeira pergunta é Felipe Casimiro, do Bradesco. Pode prosseguir, Felipe. Bom dia. Obrigado por tomarem minhas perguntas aqui. Bom dia a todos. Eu queria explorar o primeiro ponto aqui sobre o gráfico da evolução de estoques de produto acabado, né, da Alpargatas. Entender, se vocês pudessem abrir melhor, entender melhor a quebra de produto core versus beyond core, tá? Quanto que tem de representatividade de cada um dentro dos produtos acabados, porque ajuda a gente a entender melhor a dinâmica para frente de normalização dos estoques. Como que vocês vão lidar com cada parte do portfólio de produtos, né? Eu entendo que os produtos Beyond Core tem uma dificuldade maior, né? De venda, de passar, enfim, de fazer o sell-out, o sell-in normalizar contra produtos Core. E aí aqui a segunda pergunta é mais entender um pouco a dinâmica de Europa. Eu entendo que o cancelamento ocorreu mais por problemas de integração logística, mas a gente passou já alta temporada, né? O segundo semestre é sazonalmente mais fraco. Então, como é que está a cabeça de vocês para a recuperação de volumes na Europa nos próximos 12 meses e qual seria o plano de ação assim mais concreto para a recuperação? Obrigado. Bom, eu posso começar aqui, Luiz? Se quiser, você me complementa aqui. O Felipe, obrigado aqui pelas perguntas, né? Ótimos pontos. Bom, primeiro, falando um pouco do estoque, né? A gente viu nos últimos meses uma melhora da qualidade média do estoque, né? A gente, fruto um pouco desses esforços, do próprio controle aqui, do ajustamento do nível de produção que a gente fez e desse início, né, de um melhor sequenciamento aqui do processo operacional. O S&OP ganhou uma relevância bastante grande, né, dentro do Rewire aqui e uma atenção de todos. Quando a gente olha hoje o estoque de produto acabado, ele é 73% de produtos atemporais, né? São aquelas linhas de produto que não são coleções específicas de ano algum, elas são os nossos top sellers, né? Quando a gente vê aqueles produtos são alvo de coleção, isso eu estou falando em quantidade, né? Então, 12% do volume são produtos de coleção que são relacionados a coleções atuais, né? E apenas 15% estão em outras categorias. Então, é um estoque, vamos dizer, 85% dele concentrado em atemporais, que são realmente os top sellers, e coleções que estão no momento em vigor. Então, já é um qualitativo, em média. Esse número, no passado, era bem diferente, né? Quando a gente faz aqui acompanhamentos, compara com dezembro, esses percentuais eram bem menos concentrados em coisas, vamos dizer, com maior giro, com maior capacidade com maior velocidade, né, na ponta.
Dentro desse total, apenas 12% são os Beyond Core, que você falou, né, de quantidade. Obviamente que em valor é um pouquinho diferente essa quebra, não é também absurdamente diferente, mas é um pouco diferente porque o Beyond Core, em média, é mais caro do que quase que todos os modelos de flip-flops, né? Então, em valor, essa quebra é um pouquinho diferente, mas e você tem razão, né? As ações são diferentes, né? Mas eu diria que aqui a grande explicação não é que a qualidade do estoque ter se acumulado e ainda não ter caído de forma mais relevante, ela não vem de uma qualidade de estoque desajustada com relação à demanda. Ela vem muito mais, né? A maior parte, embora exista de fato, quer dizer, nos Beyond Core, sobretudo, a gente sabe que existe uma desconexão do ponto de vista daquilo que foi produzido vis-à-vis o que o mercado absorveu, mas essa de longe não é a principal explicação do acúmulo de inventário. O acúmulo de inventário, pelo menos a demora nesse inventário começar a cair, é exatamente a desconexão entre o sell-in e o sell-out. Então, é um ajuste que está acontecendo na cadeia, como eu mostrei, e que, ao chegar a nós, ele deveria dar vazão a esses produtos que a gente tem. Qualitativamente, é óbvio que eu estou fazendo uma resposta aqui, né, não vou entrar no pormenor do tamanho a tamanho, cor a cor, etc. e tal, mas a gente tem esse acompanhamento bem mais detalhado e os planos de ação dão conta de olhar linha a linha dessas quebras, mas o que eu consigo te dizer é que o qualitativo desse estoque ele é razoavelmente bem ajustado e que a gente gosta, enfim, isso conversa bem com o plano que eu comentei com você de que de hoje até o final do ano a gente deveria ver, sim, tudo dando certo, obviamente, com sell-in, etc., mas a gente deveria ver, sim, uma redução substancial do nosso nível de estoque de produto acabado. Isso pelo menos, é o que está nas nossas premissas internas e com o que a gente está trabalhando. Tá? Luiz, não sei se você quer comentar nesse ponto específico. Eu acho que a pergunta do Felipe é super procedente. No todo, né, no que mais importa para a gente, que é a liberação do capital de giro, liberação dos espaços de armazém que hoje estão tomados ou estavam tomados e começam a ser liberados aos poucos. Isso não tem grandes impactos, o Beyond Core. Tá? Ele representa pouco do total do estoque. Mas você tem razão em termos de números de dias de estocagem vis-à-vis o volume de vendas que a gente está tendo, o Beyond Core é talvez mais desafiador, né? Vai levar um pouco mais de tempo, ele requer um pouco mais de intervenção. O estoque, eu vou chamar de recorrente, que é atemporal, como disse o André, ele é muito mais função de erros de planejamento do que qualquer outra coisa. Então, e principalmente considerando que você está indo para o final do ano, onde você tem um ramp-up importante dos volumes de vendas, a gente vai conseguir resolver, né? E a gente estancou o crescimento do estoque que vinha acontecendo ao longo dos últimos trimestres. Então, com isso, vai haver uma normalização. O Beyond Core a gente está olhando com carinho, até porque Beyond Core é algo que provavelmente a gente vai até parar de falar de Beyond Core, vamos falar de linhas de produto específicas, né? Você lá dentro tem tênis, você tem rasteirinhas, você tem sandálias, você tem uma série de coisas diferentes, distintas, que precisam de tratamentos distintos, né? Tem tração diferente no mercado. Algumas das coisas talvez a gente até repense se a gente quer ou não a participar no futuro ou repriorizar um pouco principalmente dessas tentativas nossas de expandir as ocasiões de uso da nossa marca, né, em segmentos em que tradicionalmente a gente tinha uma participação mais baixa. Tá? Em relação à Europa, você tem razão, o foco principal nesse momento é ter certeza que a operação é capaz de rodar com um nível de eficiência muito maior e, principalmente, entregando aquilo que a gente promete para os nossos clientes. Na medida, o hemisfério norte, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, eles têm uma demanda por um nível de serviço, né, por você entregar o que prometeu, na quantidade e no tempo certo, até são mais exigentes que no Brasil. E por ser um produto ainda mais sazonal, mais penetrado no verão do que na média do ano,
No momento que você perde, logo no início, na largada da temporada, em que você não comparece com as suas promessas, naturalmente os espaços desaparecem, né? Ninguém fica te esperando, né? E são transferidos para outros produtos, para outros concorrentes, né? E fica muito difícil você recuperar ao longo da temporada. Então, começou mal o verão, vai terminar mal o verão. Essa é a realidade do ano de 2023. Então, a gente tem que ter certeza que esses problemas operacionais que a gente vem tendo, eles desaparecem. Tá? Então, eu vim para a Europa e vou estar aqui na semana que vem. A gente acabou de recrutar e começou essa semana o nosso novo head de supply, é uma pessoa com muito conhecimento, com uma juventude, com potencial para se desenvolver, mas também com conhecimento técnico que vai certamente ter um impacto grande na companhia ao longo dos próximos anos. Vai estar comigo também nessa visita, para a gente assegurar que nós temos as estruturas, as informações, o foco correto para que isso não volte a acontecer. E eu entendo que isso foi uma promessa já feita no passado, eu não posso fazer nada em relação a isso, a gente está... hoje o entendimento é muito claro que a operação precisa ser corrigida. Tá? Não é a única coisa, né? Porque à medida que você comparece 2 anos seguidos, os clientes passam a ter um mínimo de hesitação e de comprometimento conosco, então vamos ter que reconstruir essa relação, essa credibilidade, mas todos os indicativos são de que a marca continua muito forte, né, que os clientes querem que a gente dê certo. Isso, para mim, é o mais importante. Os nossos clientes querem que a gente dê certo. A gente precisa fazer o nosso dever de casa. Obrigado, Felipe. Próxima pergunta da Daniela, da XP. Oi, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. 2 perguntas. Uma é um leve follow-up, mas talvez com um pouquinho mais de aprofundamento na questão do S&OP, que vocês mencionaram, né? A gente escuta esse feedback, inclusive de vocês mesmos, né? De que existe muito espaço aí para melhoria nessa frente. De fato, eu acho que isso combinado a outros pontos macro, estratégicos, acabou também culminando nessa dinâmica do estoque. Queria saber, até vocês comentaram de uma consultoria contratada, eu não sei se ela está focando nisso exatamente, mas entender um pouquinho o que vocês têm feito, como vocês esperam também ajustar essa estratégia, que nos parece ser aí uma alavanca-chave aí para ajustar a eficiência também da operação. Então, acho que essa é a minha primeira. E a minha segunda, em relação aos ajustes que vocês trouxeram, né, os diversos ajustes, tanto de simplificação de estrutura, de estoque, etc., entender um pouquinho como que está a expectativa, ou mesmo cabeça de vocês em relação a timing, né, assim, vocês falaram ainda que deveria ter alguns efeitos sentidos nos resultados para frente desses ajustes, e aí alguns também vindo quase que positivamente aí dessa recuperação e ajuste da normalização da cadeia, até onde eu entendo, mas o que a gente pode pensar em termos de phase out, né, desses ajustes mais pontuais negativos, né, em termos de estrutura, em termos de write-off de estoque, pensando aí nos próximos trimestres. Acho que isso nos ajudaria aqui a entender isso. E aí, um último, só para um entendimento do head de supply, se ele vai focar só na operação lá fora ou se na companhia como um todo. Obrigada. Eu respondo, André. Vou lá. Eu começo, Luiz, aí você depois fala aí da parte do head, né? Os complementos que você quiser. Daniela, obrigado aqui também pelas tuas perguntas, também são pontos importantes. De fato, eu destaquei bastante porque essa coordenação do S&OP ela é bastante crítica, né? O nosso processo, sobretudo por a gente ser verticalmente integrado, né? Tem toda uma coordenação necessária entre aquilo que a gente está fazendo de esforço comercial, aquilo que a gente está vendendo, a nossa logística, a nossa capacidade produtiva e a compra de matéria-prima. Se a gente não tiver com isso muito azeitado e sobretudo, com muito foco em análise de dados, em uso de uma informação, primeiro, compartilhada por todos, né? A mesma informação está disponível para todos, e a gente ter planos críveis e database, né? Mais analíticos, dificilmente a gente não chegaria de novo em algum momento a estar
na mesma situação de desajuste entre estoque e venda, coisa desse tipo, como acabou acontecendo. Então, esse projeto Rewire, que é um projeto que já estava começado na companhia, né, até quando eu e o Luiz chegamos aqui, mas é um projeto que tem por objetivo exatamente focar nessa questão. Tem sim uma consultoria nos ajudando nisso. Não, por acaso não é a mesma consultoria que eu falei durante a apresentação, eu estava falando mais da consultoria do lado de compressão de despesa, de OBZ, mas de fato já existe uma consultoria que está nos ajudando e que tem, quer dizer, o objetivo não é entregar um relatório para a gente, o objetivo eles estão nos ajudando a fazer, de fato, conduzir, meio hands-on mesmo, conduzir esse processo aqui de S&OP de forma mais articulada, mais data-based. Então, isso passa por uma série de coisas, né? O primeiro tema que ficou muito nítido para a gente é que a gente tinha um erro de previsão muito grande e muito, inclusive, desconectado daquilo que é a variabilidade da própria demanda. Então, o erro de previsão do tamanho que era, ele torna quase que inevitável que, em certo momento, você vai restar com muito estoque, porque você está com... Então, tem um tema que é endereçado via simplificação do portfólio, né, que não adianta a gente ter 50 mil SKUs, porque o erro de previsão necessariamente cresce como função disso, mas tem um outro lado, que é o próprio processo de planejamento, precisa usar modelos preditivos. A gente tinha evidências de que o processo ele usava pouco desses modelos, ou nem usava esses modelos. A gente tem os modelos já em casa, mas esses modelos não eram exatamente as fontes primárias da informação de previsão de vendas. E o processo do S&OP, né, ele começa exatamente da previsão de vendas. Se você tiver na previsão de vendas usando um feeling de mercado, uma ambição de venda, ou mesmo uma meta comercial, isso vai cascatear para trás um conjunto de decisões, né, que não vão estar conectadas com aquilo que de fato está acontecendo no mercado. Então, é fundamental que a gente reconecte isso com modelos preditivos que olhem os dados do que está de fato acontecendo. Isso a gente já deu conta, quer dizer, dentro desse projeto, isso já aconteceu, e já com alguns efeitos importantes na redução desse erro de previsão. Esse erro de previsão ainda não é o nível benchmark, ainda não está nem perto do nível que a gente gostaria que ele viesse a ser, mas ele já é bastante melhor do que aquele que estava há alguns meses atrás. Então, já é feito dessa reconexão. A mesma coisa acontece no lado das políticas de estoque. O processo de S&OP, ele tem que, a partir da produção da previsão de demanda, ele deveria rebalancear as decisões de produção e mesmo de compra de matéria-prima em função de políticas claras de estoque, por SKU, por cor, etc. e tal. Se essas políticas não estiverem claramente colocadas, as decisões de produção acabam ficando desconectadas dessas bandas ótimas de estoque. Essas bandas deveriam ter uma base estatística para serem definidas, não deveria ser uma política, né, de produzir qualquer coisa. A gente deveria produzir a partir de uma previsão de demanda e de um nível de serviço que se quer ter. A produção deveria estar bastante coordenada para buscar uma faixa, né, um range de estoque ótimo que te permite atender aquele nível de serviço que você estipulou. Então, essas políticas elas não estavam exatamente colocadas e elas acabaram de ser recriadas também no âmbito desse projeto. Então, estou tentando te dar um pouco de cor de coisas concretas que estão fazendo parte desse projeto, e que deveria, obviamente, que isso não é uma coisa que eu vou botar uma política de estoque hoje e aí não acontece nada com o estoque no dia seguinte, mas, obviamente, isso é um caminho estruturante para que a coordenação desse ciclo operacional seja melhor e que a gente tenha, portanto, de forma mais estrutural, olhando um pouco no horizonte um pouco mais longe, mais longo, que a gente tenha quer dizer, níveis de estoque mais compatíveis com o nível de venda, etc. E tal. Bom, esse é um pouco do que a gente vê para essa primeira pergunta. E sobre os timings aqui, quer dizer, tem vários timings de várias coisas, né? Tem um primeiro tema que é o próprio ajuste do estoque. Esse depende um pouco de uma variável exógena, que é essa recalibragem dos estoques da cadeia. Então, uma vez que esse ciclo aconteça, isso vai gerar um ciclo positivo para nós, que vai bater em várias coisas, né? Vai bater na queda dos nossos próprios estoques, em primeiro momento, num segundo momento vai bater na reescala dos nossos níveis produtivos, portanto, na redução do nosso COGS e, em última análise, na reciclagem mais severa do nosso nível de matéria-prima, que foi montada a um preço bem mais alto. Então, é um ciclo de ajuste, e, obviamente, que essas coisas são defasadas no tempo. Primeiro começa a ajustar o estoque,
eu diria que isso começa talvez mais para o final do terceiro tri, mas isso, de novo, dependendo de realmente essa reconexão do sell-in com o sell-out, que eu não consigo te precisar, te cravar aqui exatamente quando ela termina de acontecer, mas isso deveria fazer essa reconexão e os nossos estoques caírem de forma mais relevante até o final do ano, mas um pouco mais concentrado no fim do ano do que nos próximos 2, 3 meses. Tá? Tem um outro ciclo de ajuste, que é o ajuste da própria despesa. Esse é um ajuste, como eu comentei, que a gente tem duas frentes. Tem uma frente que é mais in-depth, né? mais detalhada e de forma pormenorizada. A gente vai fazer esse trabalho agora, um trabalho, enfim, é uma tecnologia dominada na indústria de OBZ, mas é uma coisa que requer assim um tempo de aprofundamento, de análise de dados, de entrar em contrato a contrato, custo a custo, e redefinir baselines para as coisas e ações, quem tem que fazer o quê para que a gente consiga esse objetivo aqui que a gente colocou. Por outro lado, tem uma parte dos ajustes que a gente já se antecipou a esse trabalho, porque eram coisas mais óbvias ou mais visíveis e que a gente, obviamente, até pela pressão do próprio resultado, entendeu pertinente fazer rápido, né? Então, algumas coisas a gente já fez, mas elas, obviamente, levam aqui alguns meses para começarem a se mostrar mais visíveis no resultado. Então, tem um pouco de poluição ainda, né? Porque todos esses efeitos de escala que a gente comentou aqui, eles ainda vão estar presentes por alguns meses. Então, o que a gente vai tentar sempre fazer é, no máximo possível da nossa capacidade de abrir as informações de transparência que a gente sempre vai tentar ter com vocês, é tentar ajudar vocês a perceberem dentro dos números ou dentro de algum barulho, algum noise que ainda a gente esteja vendo nos resultados, vocês consigam perceber já o que essas ações, cada ação está conseguindo efetivamente entregar dentro daqueles números, para que vocês consigam olhar ali por dentro e consigam projetar para frente o que deveria ser a dinâmica dos resultados num prazo um pouco mais longo. Tá? Mas eu diria que o segundo semestre é um semestre ainda em que esses ajustes vão estar em curso, né? E parte deles já implementado, mas yielding results de uma forma gradual, outros um pouco mais diferidos no tempo, um pouco mais adiante, mas certamente eu diria que o ano que vem deveria ser um ano bastante diferente do ponto de vista do shape do PNL. Esse é um pouco do que a gente está vendo. Dani, só para complementar um pouco o que o André falou, acho que a nossa ansiedade é a mesma. O meu foco inicial era muito mais para reconstruir os alicerces da companhia e nos ajudar a crescer no futuro de uma maneira sustentável e eficiente, e a gente se deparou com essa situação do estoque, que é muito maior até do que eu imaginava inicialmente. É uma combinação de vários fatores. Você tem claramente o sell-out, que não está crescendo, está flat para caindo um pouco, então não ajuda. Ao mesmo tempo, você tem uma dinâmica, tanto dos varejistas quanto dos distribuidores, pressionados por uma taxa de juros muito altas, então, assim como nós, eles também veem não só a venda estável ou ligeiramente caindo, ou sell-out caindo, mas eles também estão pressionados por níveis de estoque muito altos e, portanto, com custos de capital bastante altos também, dado o nível de taxa de juros, né? E, ao mesmo tempo, nós, com estoques muito elevados dentro de casa, tanto de produto acabado quanto de matéria-prima, né? Isso não dá para corrigir numa semana, não dá para fazer um write-off do tamanho do estoque que a gente tem, e também não dá para vender no dia seguinte com um desconto de 70%, 80%. A gente está tendo a paciência, né, de fazer isso de uma maneira inteligente, sem pressionar os nossos preços para baixo. Isso vai preservar a nossa rentabilidade no futuro, mas também tomando ações duras, que às vezes as pessoas não entendem, mas é necessário. Então, não adianta você estar com a fábrica toda pronta para produzir e não ter a demanda. Então, tem que fazer os ajustes necessários para você minimamente compensar a queda de volume na tua estrutura, para não ficar carregando uma estrutura que não está produzindo nada, né? Então, esses são os efeitos que o André acabou mencionando, de diluição, de alavancagem, né? Que a gente está hoje tendo os dois impactos, da perda do volume ou da redução do volume por conta do mismatch entre o sell-in e o sell-out, e por conta da desalavancagem
você acaba tendo por produzir com a escala que a gente tem, produzindo volumes muito menores do que a gente poderia. Então, esse é o efeito, tá? Vai depender muito da dinâmica do mercado no segundo semestre, do sell-out no segundo semestre. A gente viu nos últimos meses uma pequena tendência de melhoria do mercado. A gente passou o primeiro trimestre com comparações com o ano passado, que tinha lá o Omicron, então tem um monte de efeitos. Depois, no segundo trimestre, tem um monte de efeitos de feriado que nos afeta, né? Muitos feriados em abril, depois alguns em maio. Então, mas você vê no sequencial a clara percepção de que as coisas estão voltando para o lugar, né? E a gente tem a sensibilidade também dos nossos principais clientes, que passaram o primeiro semestre apertando os níveis de estoque e começam a voltar para o jogo devagar. Mas, de novo, sem a gente botar a pressão irresponsável em preços, ou em promoções, ou em prazos, a gente sabe que vai levar um tempo. A essa altura, na nossa modelagem aqui, a gente acha que corrigiu 2/3 do problema, talvez um pouco mais, né? E agora a gente tem o benefício do ramp-up do verão, que deveria nos ajudar, eu diria que até o final do ano, a trazer para os níveis mais razoáveis, né? Em relação ao S&OP, a gente tem sim uma consultoria que está conosco, com bastante expertise nesse tipo de problema. Ele passa por revisão total dos processos. Os processos eram muito fracos, né? Dados e algoritmos, mas também de checks and balances. A gente não pode simplesmente jogar qualquer... Se a informação é ruim na entrada, ela vai sair ruim na saída. Então, para isso, ela precisa ter checks and balances, precisa ter mais modelagem, né, que nos faltava. O erro médio da programação já caiu em quase 50%, tem que cair muito mais, né? Então, a nossa expectativa é, à medida que a gente fique rodando os ciclos, a gente vai aprendendo, vai aprimorando. É o foco total, o meu, do Gabriel, que é o nosso Head Supply, do Adriano, que está chegando agora, desculpa, o Gabriel, Head da Manufatura, do Adriano, que vai estar chegando agora, e do time comercial do Brasil, que agora vamos expandir também com os aprendizados para a Europa e para os Estados Unidos. Desculpa me alongar. O Adriano, ele vem para ser Head Global de Supply, ele vai ter responsabilidade sobre toda a operação da companhia, e mudando um pouco a cabeça daquilo que a cabeça de quem vinha tocando parava no porto de entrada nos países, era colocar o produto nos países. A gente quer um head supply que seja também responsável pelas operações nos países, vai ter as equipes de cada país, mas ele vai ser responsável com o time dele, o técnico e o generalista, tá? Aqui tem muitas oportunidades de melhoria. Excelente, muito claro, obrigada. Obrigado a você, Dani. Próxima pergunta do Bob Ford, do Bank of America. Pode prosseguir, Bob. Vamos seguir adiante, Rafael. Se o Bob voltar, a gente Bob pega. Ford, você está no mudo, não sei se você está ainda querendo fazer a pergunta. Desculpa. Bom dia, Luiz, André, Rafael. Obrigado por pegar minhas perguntas. Podem explicar o write-off das matérias-primas? Elas expiraram, foram perdidas, roubadas ou maltratadas? E como olhar no ambiente competitivo no Brasil, como esperam que os novos opening price points afetem o sell-in e sell-out do produto pré-existente? Obrigado. Eu passo o write-off de matéria-prima, eu não posso dar o detalhe completo, a gente pode até fazer o follow-up com você depois, mas tem um monte de coisa, tá? Você tem desde borrachas especiais até transfers. Os transfers são aqueles aplicativos que você faz sobre a parte de cima do chinelo, com alguma decoração, e, enfim, tem uma série de itens lá dentro, itens de coleções passadas, de anos anteriores, que a gente, na medida que foi reconciliar, achou muita coisa, tá?
Essa parte de transfers, por exemplo, ela vai ser resolvida, a gente vai mudar a tecnologia, já está mudando. Em vez de, o transfer, por incrível que pareça, ele tem vencimento, né? Ele não é perecível, mas a aplicação, após alguns meses, ela perde muita qualidade visual do chinelo. A gente agora comprou e já tem instaladas máquinas de impressão direta, que dão muito mais flexibilidade e melhoram muito a qualidade do produto. Tá? A gente está começando agora a ter o rollout para a próxima coleção. Mas tem aí, o pessoal pode fazer o follow-up com você e te dar mais detalhes sobre quais são esses write-offs de matéria-prima. Tem muita coisa lá dentro. Tá? E, de novo, muitas delas geradas por erros de planejamento ou apostas em produtos desproporcionais que acabaram não gerando a venda necessária. E aí agora não tem muito uso, tem que ser feito o write-off mesmo daquilo que está sobrando. Tá? A tua segunda pergunta, acho que vale a pena você repetir, não tenho certeza que a gente entendeu. Você falou da dinâmica do sell-in e do sell-out, eu só não entendi o que era exatamente. Era sobre o ambiente competitivo, Luiz, e também como esperar que os novos opening price points afetem o sell-in e sell-out do produto pré-existente. O mercado é um mercado competitivo, né? Já era competitivo, onde a Havaianas tem uma participação de mercado muito grande, perto de 80% do total no nosso segmento, e boa parte do volume que não somos nós que vendemos é vendido com um desconto muito grande em relação aos nossos produtos. Então, são produtos de preço, em que, basicamente, o volume que tem porque tem um preço muito descontado em relação a Havaianas. Tá? A gente teve, durante o Covid, a Havaianas se beneficiou muito, porque a operação ela rodou muito redonda, a gente conseguiu produzir e conseguiu entregar aos principais clientes nesse período, principalmente aqueles que se mantiveram abertos, não tiveram ruptura por conta das restrições do Covid, e não necessariamente os nossos concorrentes tiveram esse mesmo benefício. Foi naquele momento que a gente ganhou muito share, chegamos ao nosso pico histórico de share, e, naturalmente, depois disso, os concorrentes voltam a ter uma atividade mais importante no mercado. Isso se agrava com o nosso aumento de preço. A gente andou rápido nos aumentos de preço, muito disso em função da pressão de custos que nós vínhamos tendo. Então, a gente abriu uma janela importante para que eles conseguissem se posicionar, principalmente nos entry price points, de uma maneira mais forte, né? Porém, aí você tem a gente não está hoje no patamar mais alto que a gente já teve, a gente perdeu aí mais ou menos metade do que a gente havia ganho durante o período do Covid. Então, mas o mais importante para mim nisso é que o nosso market share vem estável nesses últimos 6 meses, com uma leve tendência de recuperação. Acho muito cedo ainda para celebrar, o que para mim nos dá tranquilidade que a gente possa fazer os ajustes de price points, os ajustes de portfólio, de clientes ao longo do tempo e recuperar a nossa posição. Não há uma pressão de sair fazendo ajustes desproporcionais de preço ou lançando um monte de produto barato. O nosso negócio é vender produto bom, de qualidade, com preço justo, né? E não ficar competindo pelo super desconto. A gente vai participar com algumas opções lá, sempre olhando o que está acontecendo, as dinâmicas do mercado. Agora, dentro desse mercado, tem várias oportunidades que já foram citadas no passado, onde a gente tem participações muito menores. Principalmente no Brasil, o mercado masculino é onde a gente tem uma performance muito boa, mas mais abaixo do que a gente tem no feminino, então se apresenta como uma grande oportunidade para o futuro. E o próprio infantil, que ainda a gente tem uma participação menor ainda do que a gente tem no masculino. Então, esses são grandes focos, são grandes oportunidades que nós temos, só olhando para o mercado de flip-flop, de chinelo no Brasil, né? Mas eu diria que o mercado, em geral,
ele vem estável, né? Do ponto de vista de preços. Houve um período em que a nossa relatividade de preço deu uma piorada grande, né? Mas agora, nos últimos meses, ele já se estabilizou para patamares talvez um pouquinho piores do que o histórico, mas dentro do que a gente consegue gerenciar com marca, com um produto, com execução no mercado, né? Eu estou satisfeito, acho que a gente tem o caminho certo e vai continuar melhorando até o final do ano. Tá? Destaque para as nossas lojas. A gente hoje tem mais de 500 lojas, onde o volume vem nos surpreendendo para o lado positivo, bastante forte, bastante positivo, né? Tomara que continue assim até o final do ano. A nossa operação vem melhorando, o nosso nível de serviço e atendimento vem melhorando aos clientes desde a implementação do centro de distribuição novo. A gente perdeu o momento no início. Hoje o nosso TIF, o nosso nível de serviço já está bem mais razoável, ainda não está no patamar ideal, né? Mas com isso o nível de serviço para as nossas lojas melhorou e a nossa venda automaticamente melhorou também, estando bastante positiva. Talvez no próximo trimestre a gente traga para vocês com mais detalhe. Tá bom? Parabéns por nossos avanços e obrigado. Obrigado, Bob. Obrigado, Bob. Próxima pergunta do João Soares, do Citi. João, se você ainda deseja fazer a pergunta, pode prosseguir. Vamos adiante, então. Joseph, do JP, pode prosseguir com a sua pergunta, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rafa, André e Luiz. Obrigado pela pergunta. Na verdade, são duas relativamente simples. A primeira, a gente está falando muito de planejamento de produção. Anteriormente, a gente falava muito de expansão de parque fabril, pouca flexibilidade na produção. Então, eu queria explorar um pouquinho com vocês aqui nos dois frontes que vocês abriram. Então, tanto no lado de planejamento de produção, então entender se existia de fato um gargalo do ponto de vista produtivo que demandava tanto CAPEX quanto o plano incluía, né? Então a gente também dessa visão, então eu queria explorar isso com vocês, se de fato existe esse problema ou se com o melhor planejamento você consegue endereçar. E o segundo ponto nessa frente também é o quanto a complexidade desse mix, talvez de maior cauda, de menor giro, trazia para essa operação, né, e versus benefício do ponto de vista de retorno sobre o capital investido. E a minha segunda pergunta aqui vai para o Luiz especificamente, né? A gente vê o Luiz tocando a empresa como se fosse o CEO de longo prazo da companhia, né? Mas a gente entende que talvez aqui a gente está num processo mais de transição do que um processo mais longo. Então, Luiz, eu queria escutar um pouquinho de você, como é que você tem visto esse processo de transição na companhia, tempo, né? Entendo que você vai talvez liderar esse turnaround por um tempo mais longo, mas só para entender o time frame aqui e a cabeça do conselho e do time de gestão da companhia nessa estrutura e talvez o que seria o perfil desse novo gestor futuro da empresa. Obrigado. Joseph, deixa eu pegar logo, André, essa parte do CEO. Eu estava até surpreso. Eu estava até surpreso que a pergunta não tinha vindo ainda. O meu acordo com o conselho é de fazer a transição para o novo CEO, ajudando, inclusive, o conselho a recrutar o novo CEO, mas não ficar sentado na cadeira só para esquentar a cadeira nesse período, né? A companhia tinha urgência em corrigir algumas coisas, né? E, ao mesmo tempo, eu estou no conselho há algum tempo, a gente sabe das oportunidades que a companhia tem, né? Do desejo de crescer, do compromisso dos principais acionistas em estar aqui para o longo prazo e fazer a companhia exercer o potencial que ela tem, né? Então,
Ao mesmo tempo, a companhia não pode viver de um CEO temporário por muito tempo, né? Ela precisa ter alguém que sente na cadeira e tenha uma visão de longo prazo e comece a executar as coisas no curto prazo da sua própria maneira, né? Então, eu resolvi que a gente ia tocar como se eu fosse ficar aqui por muito tempo, com um senso de urgência para corrigir os problemas do curto prazo e, ao mesmo tempo, ajudar a construir as bases para o longo prazo, né, até que a nova pessoa chegue. Nós temos eu tenho as minhas restrições pessoais, os meus desejos pessoais, então o meu compromisso é claro que é de fazer a transição quando ela tiver que acontecer, mas a gente vem trabalhando para ter o novo CEO na cadeira a partir full time, já a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Não há garantias que a gente vai conseguir chegar lá. Pode ser até que a gente consiga fazer isso antes, vai depender sempre da disponibilidade da pessoa começar imediatamente, mas dentro do perfil que a gente está buscando, a gente quer pessoas de alto calibre, com conhecimento tanto de mercado, de cabeça estratégica, de conhecimento de marca, e ao mesmo tempo com um bom entendimento do que é uma empresa verticalizada na sua manufatura, em boa parte do seu modelo de distribuição. Não dá para só olhar, vamos nos extremos, não dá para olhar só a parte do top line, também não dá só para ser operacional, né? Então, a gente não vai detalhar aqui, mas o perfil está muito bem definido, muito bem detalhado, pelo menos as condições de contorno estão muito bem detalhadas, e a gente já tem consultorias trabalhando conosco. Eu não queria enfatizar o termo consultoria, a gente tem headhunters trabalhando conosco. Já começaram, inclusive, já começamos a mapear nomes, né? E eu espero que nos próximos 2 ou 3 meses a gente consiga chegar à conclusão de quem é a pessoa, e aí vai ter um período de transição até ela poder estar 100% no comando da companhia, tá? Nesse período, acho que para minha grande surpresa e satisfação, o time vem trabalhando comigo, ignorando tudo isso, né? O time vem trabalhando com senso de urgência e entendimento do que precisa ser corrigido, com boa vontade, e, ao mesmo tempo, muitas coisas de transformação as bases, eu acho que vão ficar boas para esse mesmo time dar seguimento no futuro e realmente criar as condições para que a companhia possa crescer de uma maneira sustentável, de uma maneira consistente. A tua outra pergunta... Se você quiser, Luiz, uma é a da expansão da produção, né? Obrigado aí, Joseph, pelas perguntas também. Nessas outras duas, eu posso começar aqui, Luiz, se quiser complementar. Na questão da expansão da produção, eu acho que teve um efeito que foi o boost de volume que a gente teve no pós-pandemia ali, ou mesmo durante a pandemia, né? O Luiz já comentou um pouco sobre isso, o varejo alimentar aberto, a gente com um percentual muito grande desse mercado e também conseguindo administrar aqui a continuidade das nossas operações sem muito soluço, acho que nos deu um volume que, de fato, fez a gente ter níveis de utilização da capacidade mais próximos do 100%. Então, eu acho que naquele momento, olhando para aquele quadro e assumindo que aqueles volumes manteriam aqueles ritmos para frente, né, e, sobretudo, com todas as ambições que foram desenhadas internamente da companhia, em termos de volume da expansão internacional, enfim, as ambições que a gente colocou para a gente mesmo, né, isso aí nos últimos planos de negócio, eu acho que levaram a uma crença de que, de fato, logo cedo, logo ali, a gente estaria se deparando com uma restrição de capacidade e precisaria, portanto, agir logo para fazer esses investimentos. Então, acho que esse era talvez o pano de fundo que estava presente na hora dessas decisões do capital que foi alocado em fazer essa expansão. Obviamente que agora, com o benefício do hindsight, a gente está vendo esses volumes não se materializaram, né? A gente tem até sinais de uma contração de volume por todas essas dinâmicas que a gente já falou aqui de recuperação, né, dos níveis de estoque da cadeia e tudo mais, que levaram até a gente aí no sentido oposto, né, de uma redução drástica do nível de utilização. A gente viu aqui year to date 23% menos do que o ano anterior.
de utilização da capacidade produtiva, do nível de produção total, e mesmo quando a gente olha agora na ponta, esse nível é ainda menor. Então, de fato, a gente hoje opera com uma ociosidade grande, né? A gente não acha que esse é o nível recorrente de produção, à medida que os ciclos de ajuste de demanda, né, de sell-in, volte a se concretizar, a gente deveria voltar para um nível mais normalizado de produção. A gente também não vê, por outro lado, uma emergência ou uma urgência. A gente não trata essa restrição de capacidade como sendo um problema num futuro próximo, né? Do ponto de vista da tua pergunta de complexidade, que eu acho que é muito boa também, acho que nesses últimos meses a gente aprofundou bastante um diagnóstico sobre os efeitos dessa complexidade, né? E ela se mostrou de forma muito clara, muito nítida nessas análises que a gente fez, e discussões que a gente teve aqui com o conselho, com o time executivo, com todo mundo, com todos os sócios da companhia, mostrando o quanto que essa complexidade ela acabou explicando muito pouco dos resultados, muito pouco das nossas vendas, mas muito da complicação operacional, dos níveis de estoque excedentes, etc., que a gente acabou juntando nesse período. Então, ficou muito latente para todo mundo, né? Acho que uma certa convergência hoje de todos, de que o nível de complexidade de portfólio e os desdobramentos dele não foram saudáveis. A gente deveria recalibrar, no mínimo rediscutir qual é o nível ótimo, qual é o nível de inovação que a gente precisa ter, de que forma essas inovações precisam ser trabalhadas, qual é o nível de esforço, né? A melhor priorização, o ranqueamento do ponto de vista do que é uma inovação mais disruptiva e que nível de esforço você coloca nesse tipo de coisa vis-à-vis aquilo que são as inovações mais incrementais nos produtos mais consagrados, e que a gente deveria ter, sim, um investimento maior e uma representatividade maior ao longo do tempo. Esse tipo de discussão ela está super viva, mas muito a reboque desse diagnóstico, que é exatamente o ponto que você coloca. Para a gente está muito nítido, não sei se Luiz, você quer comentar sobre isso, mas esse é uma ação que a gente já, inclusive, tomou algumas medidas de curto prazo para conter os níveis de inovação para a coleção vigente que a gente vinha desenvolvendo. Eu não quero dar a impressão de que a gente não vai continuar fazendo inovação, mas a fórmula para inovar, a companhia ela vem renovando o portfólio há muito tempo de uma maneira muito bem sucedida, né? Quando eu chamo de renovação, é você mudar cores, ou as decorações, os adereços que você coloca, um ajuste aqui, um ajuste ali. Quando você vai tentar entrar num novo segmento em que os canais de distribuição são diferentes, a dinâmica de preço é diferente, a execução é diferente, né? E você não tem necessariamente o produto provado, né, ao longo dos últimos 20, 30 anos, 50, 80 anos, como a gente tem no caso da Havaianas Básica, você tem muito mais risco, né? Então, a gente precisa reaprender a fazer inovação, né? Talvez pilotando mais em alguns mercados antes de escalar o produto globalmente, que é onde você realmente corre os grandes riscos, você acaba tendo que investir em capacidade, tem riscos de estocagem, né? Então, a gente vai ter que reaprender quando forem essas inovações mais ousadas, vamos chamar assim, ou menos corriqueiras, né? A gente vai ter que remodelar como fazer isso, tá? Já estamos fazendo. Mas voltando à tua pergunta original, se a gente tivesse hoje, se a gente soubesse tudo que a gente já sabe, certamente o nível de investimento em CAPEX não seria o que foi feito. Não havia necessidade de fazer. E as coisas estão todas conectadas. Um portfólio com muita renovação gera um monte de complexidade na fábrica, a fábrica perde produtividade, tem que investir em capacidade, mas como fez muita coisa, a linha de produção tem que ser diferente do que você tinha antes, de um modelo que estava por muito tempo. Então, tudo isso são consequências, a gente está tentando destravar essas coisas, né, no curto prazo, a gente já falou sobre elas aqui. Ao mesmo tempo, eu estou muito satisfeito com a nossa evolução na área industrial. A gente atingiu agora, ao longo desse último trimestre, o menor índice de reclamação na história de Alpargatas, o menor pedido de troca de chinelo por algum tipo de defeito. Então, o produto está no melhor momento que já esteve, o consumidor não é 100%, né, mas um nível de satisfação muito superior ao nosso nível histórico, que vai continuar evoluindo. E os ganhos de produtividade e eficiência vão aparecer principalmente agora no último trimestre, quando as fábricas vão ter que rodar
mais perto do seu limite de capacidade, né? Que já a gente chega no momento do ano em que a nossa produção tende a ser menor do que a nossa venda, é quando você pressiona o sistema. Aí a gente vai saber exatamente que ganhos a gente já obteve, né? Acho que é isso. Perfeito, muito obrigado. Vamos para a última pergunta do call. A Gabriela do Safra, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Na apresentação, vocês comentaram que, com a ajuda da consultoria, vocês estão prevendo uma redução potencial de 80 a 120 milhões de custos e despesas. Eu queria saber essa redução, ela é prevista para quando? E uma segunda pergunta, se vocês puderem dar um pouco de uma visão geral de como foi a operação de sell-in e sell-out no primeiro mês do terceiro trimestre de 23, por favor. Obrigada. Bom, vamos lá, Gabriela. Obrigado aqui pela tua pergunta, as duas, né? Sobre essa estimativa de redução, então, só relembrando, isso é uma primeira estimativa bastante ainda, quer dizer, olhando os dados, não é uma meta top-down sem nenhum lastro, mas ela, por outro lado, ela não tem ainda o detalhamento de ações, o que exatamente é aonde a gente vai fazer os ajustes. Isso é um primeiro diagnóstico, olhando a partir dos nossos dados. A gente fez duas coisas. A gente fez um olhar sobre os nossos dados, né, dos últimos 12 meses de custos, e aí isso já permite uma série de comparações com benchmarks, com outras empresas de varejo, outras empresas industriais, enfim, uma série de comparações, mesmo comparações da gente com a gente mesmo. Então, é um primeiro macro diagnóstico, bastante ainda de forma simplificada, mas já olhando um pouco dos dados. E também fez uma análise da evolução histórica desde lá 2018, enfim, a gente pegou uma base mais antiga e para que a gente pudesse começar a perceber um pouco como é que as evoluções linha a linha aconteceram e aonde que eventualmente poderia chamar mais atenção como forma de oportunidade para a gente investigar melhor, né? Então, com base nessa análise, nesse nível aqui de escrutínio, a gente chega nessa estimativa. Obviamente, ela vai ser melhor refinada a partir do trabalho propriamente. Isso é mais uma forma da gente desenhar um pouco da ambição dentro desse engajamento que a gente está fazendo com a consultoria, mas esse trabalho vai se desenrolar agora ao longo dos próximos meses, né? Bom, isso dito, ao final desse trabalho, quer dizer, vamos dizer que a gente confirme que esse é exatamente o range, né? Então, essa redução de despesa, ela deveria ser o nível de redução recorrente, anualizado, que a gente obtém a partir da implantação dessas ações. Eu não consigo te precisar agora se todas as ações que a gente vai identificar são ações de implementação imediata ou se são ações que levam alguns meses para implementar. Normalmente é um mix das coisas, né? Tem coisas que você faz de forma mais rápida, mais repentina, é uma mudança de política, é uma restrição, uma renegociação de algum contrato, coisas desse tipo, mas tem outras medidas que dependem de coisas que você tem que fazer para se preparar para aquela contração de custo. Então, normalmente é um mix e faz parte do trabalho mapear, inclusive, como é que no tempo essas coisas vão se dar a partir desse plano de implantação. Então, hoje eu não consigo te precisar exatamente como vai ser o phasing dessas ações, porque as ações não estão ainda totalmente detalhadas, mas eu consigo te dizer que esse é o nível que a gente deveria ver alguma coisa perto dele num ano cheio pós-implantação. Então, vamos dizer que a gente termine até aqui, antes do fim do ano, de mapear tudo, deveria ter mais alguns poucos meses para implantar essas coisas, então ele deveria ser um número ambicionado para a maior parte de 2024. O outro ponto, o caveat nessa história, é que parte desses ajustes, porque a gente está mostrando os dados year to date, ou últimos 12 meses, né, e fez análise em cima disso, mas a gente já está fazendo algumas ações mais imediatas, aquilo que não depende de um aprofundamento tão detalhado como a gente vai fazer agora nos próximos meses, a gente já começou a implantar. Então, um pedaço dessas ações já deveria começar a ser refletido de forma gradual ao longo, sobretudo mais para o final do ano, mas eu não quero te antecipar exatamente quanto disso, mas o que eu quero te dizer é que a gente já está fazendo algumas coisas nessa linha e que a gente vai tentar sempre ajudar vocês a perceberem dentro dos resultados que virão o que dali já pode ser atribuído ou não a esse esforço que a gente está fazendo
agora nesses últimos 2 meses, tá? Já tem muita coisa andando, Gabriela. Acho que a beleza é que esse gap que foi aberto pela consultoria, várias das coisas que eles viram, nós já tínhamos vistos também. Ele vai nos ajudar a ter algo mais estruturado, mas também com a implementação de um processo de OBZ que deveria, depois das coisas, vou chamar assim, dos low-hanging fruits serem capturados, né, um bom processo de implementação do OBZ te garante continuidade ao longo do tempo nas melhorias. Tá? Então, eu diria que o grosso dos benefícios você vai ver ao longo dos próximos 6 trimestres. Então, quando a gente chegar lá no final de 2024, você deveria ter ser capaz de anualizar esses benefícios para frente, mas, ao mesmo tempo, a gente espera que uma reimplementação do OBZ, dos processos, das réguas, dos benchmarks, dos donos dos pacotes, a gente consiga ir melhorando continuamente ao longo do tempo. As companhias que implementaram o OBZ com sucesso, elas viram o seu DNA, comparado à inflação, né, continuar caindo ao longo do tempo. É isso que a gente espera que aconteça também. Então, tem um monte de coisa de curto prazo, né, curto e médio prazo, que vão acontecer ao longo dos próximos, eu diria que 6 trimestres, e depois tem a continuidade desse processo bem implementado, que deveria continuar gerando frutos para a gente. Mas você tinha uma outra pergunta. A outra, Gabriela, assim, a gente não tem ainda, não consigo te falar, a gente não tem a leitura ainda de sellout, né? O que eu consigo te dizer é que nos últimos meses, assim, na ponta, a gente vem vendo, como o Luiz já até falou aqui, eu também, o nosso share estável, pelo menos nos segmentos onde a gente consegue ter leitura, né? Então, isso deveria querer dizer que o nosso sellout, pelo menos em comparações quarter over quarter, deveria andar mais ou menos parecido com o que anda o mercado, né? Obviamente, na comparação anual, a gente anda com algum descompasso pela perda de share que aconteceu na virada, né, do quarto TRI para o primeiro TRI, mas nas comparações sequenciais a gente deveria mais ou menos andar em linha com o que acontecer com o mercado. Então, aquilo que você assumia aí como dinâmica do ponto de vista de ciclo econômico, de expansão do varejo e do próprio mercado, do nosso mercado em particular, a gente deveria andar mais ou menos junto, dado que a gente tem sinais de que o nosso share tende para estabilidade no momento atual. Agora, a gente não tem uma leitura ainda do sellout de julho para eu te falar, tá bom? A gente tem uma modelagem macroeconômica, tá? Eu gostaria de ver mais ainda no médio e longo prazo uma aderência maior entre o que a gente está percebendo e o que a gente modela do sellout, lembrando que o nosso sellout é modelado, né? Parte dele vem de dados da Nielsen, parte deles vem de amostragem que a gente extrapola, né? Mas o modelo ele mostra uma correlação importante com o PIB, mas também com o nível de endividamento das pessoas, né? Com a renda disponível depois de juros, vamos chamar assim, dos indivíduos. Então, a economia, aparentemente, está numa batida interessante. A gente tem a expectativa de que o segundo semestre, mesmo no sellout, que não é o que vai mudar significativamente o nosso resultado, a dinâmica está mais dependente do ajuste dos estoques na cadeia, né, que a gente já falou aqui, está acontecendo, já aconteceu, grande parte já aconteceu, mas ainda assim seria muito melhor se a gente tivesse uma pressão de sellout um pouco maior nesse momento, nos ajudaria a acertar esses estoques mais rápido. Tá? E, ao mesmo tempo, eu acho que isso é importante dizer, a companhia ela vem de um histórico de muito foco no sell-in, né? A nossa organização comercial ela tem um foco muito grande em empurrar o produto nos nossos clientes, né? A gente vai, ao longo do tempo, mudar esse enfoque um pouco mais para o sell-out, né? Já está acontecendo, mas a gente quer que a nossa organização de vendas esteja mais preocupada com a execução do ponto de venda, com os espaços extras, com o layout do portfólio, com a utilização dos espaços no ponto de venda mais à luz do que gira mais e que garanta os estoques, que a gente tenha os tamanhos certos, nas quantidades certas, né? E as promoções certas. A gente vem, ao longo dos últimos anos, já melhorando toda a parte de JBP, de Joint Business Plan, com os nossos principais clientes. Isso é algo que vai continuar sendo expandido, tá? Então,
tem uma mudança cultural importante, né, e comportamental importante da nossa organização de vendas, de parar de falar muito de sell-in e falar muito mais de sell-out. Tá? O sell-in, eu acho que ao longo do tempo vai virar uma coisa quase que automatizada, né? E o sell-out não, o sell-out é onde a gente realmente faz a diferença. Tá, Tá certo, obrigada. tá bom, Gabriel? Eu acho Obrigado. que é isso, né, Rafa? É isso. Muito obrigado a todos pelas perguntas. Vou passar o Luiz aqui para as considerações finais. Bom, gente, não precisamos mais gastar muito mais tempo nisso, trimestre difícil, mas, mais uma vez, a gente está fazendo aquilo que a gente acha que vai realmente fazer diferença para a companhia no curto prazo, que é fazer esses ajustes de estoque, a melhoria de processos que nos levaram até a situação que a gente tem, e mais uma série de outras frentes, seja de top line, seja de custo, seja no Brasil, seja no exterior, com a preparação de um ciclo melhor de planejamento. Tudo isso a gente tem convicção de que as pessoas estão engajadas, de que a gente tem um bom diagnóstico e agora os planos de ação vão começar a surgir resultados, né? E para que a gente possa colocar essa empresa de volta no rumo do crescimento. A gente está muito confiante no potencial e na dedicação das pessoas, no progresso que a gente está fazendo. Os resultados virão com o tempo, eu tenho certeza disso. Então, obrigado pela participação de vocês e tenham todos um bom dia. Até a próxima.